Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje, 1º de maio, feriado, Dia do Trabalhador. E muito justo a mensagem hoje, o tema será trabalho. Do nosso livro Pensamento e Vida. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Querido amigo e mestre Jesus, agradecemos por poder mais uma vez estarmos aqui reunidos em torno da sua palavra. Agradecemos os benfeitores espirituais que se fazem presentes para nos iluminar. Que possamos, Senhor, aprender o sentido dessas lições nos nossos espíritos e que sejam bússola no nosso agir, hoje e sempre. Que assim seja. Então, vamos lá para a mensagem? Então, essa mensagem sobre o trabalho, nós iniciamos a semana passada e hoje nós vamos dar continuidade no parágrafo 5, né? O usurário. Confere? Vamos fazer uma leitura corrida, que nós comentamos bastante a semana passada, e vamos continuar no usurário, tá? Usurário é como se fosse o agiota. É a criatura que empresta, mas cobrando um tanto mais. E é um tanto mais a qual não trabalhou para ganhar. Não trabalhou para ganhar. É praticamente um dinheiro indevido. É, exatamente. Mas vamos voltar lá em cima, uma leitura corrida. Trabalho. Se nos propomos retratar mentalmente a luz dos planos superiores, é indispensável que a nossa vontade abrace de forma espontaneamente o trabalho por alimento de cada dia. Então aí ele já se relacionou à nossa mensagem, que é intitulada Vontade, que nós já sabemos que a vontade é o gerente dos demais departamentos. Quem são os demais departamentos? Inteligência, imaginação, desejo. Inteligência, desejo, imaginação e memória. Então a vontade está ali administrando tudo isso. Então ela tem que ser acionada. Então, eles para o trabalho e ele fala, tem que abraçar, e um abraço de forma que espontânea. Nós temos que aprender isso. Eu não tenho direito de olhar para a Lígia e dizer, você tem que mudar. Não temos o direito, é livre-arbítrio. O máximo que eu posso fazer é me compadecer. Difere de quando o outro vem em busca e nos pede auxílio. Mas eu não posso fazer isso. Além de eu não poder, por que eu não posso? Porque eu só vou me machucar. Porque o outro só muda quando ele aciona a vontade. Sem isso não há mudança. Então eu só vou dar murro em ponta de faca. Ele diz, no pretérito, apreciavam-no por atitude servil o trabalho, de quantos caíssem sobre esse ferrete dessa injúria. Porque trabalhar era algo para as pessoas da plebe, era para os escravos. Entendeu? A escola, as artes, as virtudes domésticas, a indústria e o amanho do solo eram relegados a mãos escravas, reservando-se os braços supostos livres para a inércia dourada. Hoje, porém, sabemos que a lei do trabalho é um roteiro da justa emancipação. Sem ela, o mundo mental dorme estanque. O mundo mental se refere não à evolução. Fugir-lhe aos impositivos do trabalho é situar-se à margem do caminho, onde o carro da evolução marcha inflexível, deixando a retaguarda quanto se amolgam à ilusão da preguiça.
Aí vem agora aonde nós paramos. O usurário, vamos colocar aí, o agiota, vamos supor, não padece apenas a infelicidade de sequestrar os bens devidos ao bem de todos. Sequestra. Mas igualmente o infortúnio de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. O que o Emmanuel está querendo falar com isso daí? Estiolar é atrofiar, tá, gente? Olha como é complexo, mas é muito bonito. O usurário, né? Que aí vamos pegar aqui, o usurário. Pode ser o avarento, pode ser o sovina, como o agiota. Mas eu acredito que aqui cai muito nesse do agiota. Por quê? O usurário não padece apenas a infelicidade de estar sequestrando os bens devidos ao bem de todos, porque quando eu retenho só para mim, eu passo a roubar de alguém, porque isso passa a ser um bem de todos. Quando eu, em verdade eu me torno uma criatura preguiçosa, eu deixo de contribuir com a minha parte e eu passo a surrupiar o outro de forma indevida, porque todos nós temos o dever de trabalhar, de contribuir. Dever é lei, né? Tem inclusive a lei do trabalho. Mas igualmente o infortúnio, essa criatura, de erguer para si mesmo a cova adornada em que se lhe estiolarão as mais nobres faculdades do espírito. Porque enquanto a criatura fica na preguiça, na acomodação, além desse furto indevido, ela fica nessa cova adornada. Parece muito bonito, tu está enfeitada sem fazer absolutamente nada, mas em verdade isso é uma cova em que tu tira a tua liberdade, o teu dever e a tua oportunidade de crescimento. Porque, por exemplo, tem pessoas que estudam para concurso público, desesperadamente, mas o intuito é o trabalho? Não. Quase sempre é o quê? Estabilidade, trabalhar 6 horas por dia e enrolar o máximo possível. E ainda fazer algum esquema. Então, é muito comum, quando a criatura está nessa situação, ela acha o quê? Ela acha que está bem, que ela está se dando bem na fita, que ela está sendo esperta. Mal sabe ela que eu falo é a pessoa, o quanto está perdendo. Então parece que ela está num berço esplêndido de ouro, mas em verdade não está. Porque nós temos que prestar conta com cada hora que vivemos na Terra. O tempo de inutilidade, nós vamos prestar conta. De inutilidade, uma coisa é o repouso necessário, a outra coisa é o repouso em excesso. Um dos contos lá do Chico, ele estava na casa de alguma pessoa e essa pessoa se surpreendeu muito, porque quando ela entrou no banheiro, ele já tinha saído do banheiro, quando ela entrou, para surpresa dela, estava tudo enxuto. Ele terminou o banho dele, já fez toda a higiene do próprio banheiro. Então, ou seja, são coisas pequenas que faz toda a diferença na personalidade de um ser humano. Se eu não consigo realizar essas coisas menores, as mais simples, isso mostra que a minha personalidade não está pronta para fazer as grandes. Se eu não tenho uma sensibilidade de limpar o que eu acabei de sujar, como é que eu vou poder? Porque isso é um tipo de agiota. Eu estou explorando alguém num serviço simples. Você está entendendo? Então são coisas. Então a criatura que vai se despertando, ela desperta para esse coletivo, ela passa a prestar atenção no todo. Vamos aqui, ó. Não vale, contudo, agir por agir. Agora aqui ele vem falando do trabalho, porque até então ele deu uma introdução no trabalho e nós estamos visualizando só o trabalho profissional, o trabalho doméstico. Mas vamos ver aqui, ele diz, não vale contudo agir por agir, porque o que mais tem são pessoas também trabalhando 12, 14 horas por dia perturbadas, como um mecanismo de fuga, e totalmente enlouquecidos até algumas vezes, enlouquecidos, está muito comum, pessoas entrando no processo, às vezes entrando no processo de depressão, por conta do esgotamento físico e mental, e entra no processo depressivo. Então ele diz, não vale contudo agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento. Ou seja, o capeta também trabalha.
Os capetas também trabalham muito. Ele, de uma forma alegórica, ele quis dizer isso aqui, que o perverso também trabalha muito. Às vezes nós nos deparamos com irmãos que realizam o trabalho da obsessão, eles são muito perseverantes, astutos, calculistas, frios, e ficam ali tateando, aguardando o momento exato de pegar a presa. Estudam bastante, então eles trabalham. Então não é só o fato da criatura estar trabalhando, isso não quer dizer que ela é moralizada. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás. O cidadão era traficante. Quando ele estava transportando a droga, ele orava para Deus, pedindo que protegesse para que a droga pudesse chegar. Então olha só, ele vem esquentando aqui. Não vale, contudo, agir por agir. As regiões infernais vibram repletas de movimento, de trabalho. Mas a cooperação deles é negativa. Sim, sim. Existe um trabalho, existe um movimento. Entende? Não é só o fato do movimento. Porque os infernos, as sombras infernais, né, as zonas, também tem movimento. Ele está aqui chamando agora a atenção que tipo de trabalho é realizado. Além do trabalho obrigação, que é o que nós realizamos, o trabalho obrigação, que nos remunera de pronto, dindizinho, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então, o trabalho obrigação nem sempre ele vem acompanhado do prazer de servir. Por isso que ele diz, é necessário nos atenhamos ao prazer de servir. Então vamos lá. Nas possibilidades naturais do desenvolvimento terrestre, o espírito encarnado é compelido, é empurrado a esforço incessante para o sustento do corpo físico. Isso começa desde a infância. Você já vai falando para o menino que ele tem que estudar, porque ele tem que trabalhar, porque ele tem que comprar a casa dele, porque ele tem que sustentar a família. Já é, o menino já nasce, a menina já nasce com essa orientação. Então a própria vida já empurra para que a criatura se programe para o trabalho, para ganhar dinheiro, para poder se sustentar. Recolhe de graça a água pura, os princípios solares e os recursos nutrientes da atmosfera. Esse daí vem de graça, é 0,800. Entretanto, é preciso suar e sofrer em busca da proteína e do carboidrato que lhe assegurem a euforia orgânica. Isso faz sentido? Então, a energia solar, o próprio oxigênio, a própria água, isso é de forma gratuita. Mas a proteína, o carboidrato, nós temos que trabalhar para ganhar o din-din e poder comprá-lo. Para que venhamos assegurar o bem-estar orgânico, físico, cativo, preso. Embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, pode, porém, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre, agora vem, o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Aqui ele já pegou qual mensagem? Espelho da vida. Ele já pegou o espelho da vida. Aqui, até o prezado momento, o que a Manu fez? Só uma introdução. Falou do trabalho, falou da responsabilidade, falou do objetivo. Ele disse, agora eu vou entrar no centro da questão. Preso, embora as injunções do plano de obscura matéria em que transitoriamente respira, esse corpinho encarnado, pode, porém, desde a terra, começar aqui, fruir a aventura do serviço voluntário aos semelhantes. Fruir. Porque lá em cima o meu trabalho, eu sirvo a semelhante, mas existe aí uma troca. Uma troca o quê? Financeira. É uma troca, não é caridade, é uma troca. É o serviço que? É o serviço que? Remunerado. É uma troca. Ele diz, mesmo tu estando na carne, mesmo tu estando no corpo, tu já pode fazer esse movimento do trabalho
fruir a aventura, olha, fruir a alegria do serviço voluntário aos semelhantes, todo aquele que descerre em si o espelho da própria alma aos reflexos da esfera divina. Nós falamos muito disso do espelho. O espelho, o que ele reflete é dele, foi criação dele? Não foi. Ele não tem a capacidade de criar luz, ele só vai refletir. Quem é o criador da luz? Deus. É Deus. O que nós temos que fazer é refletir. Então, todo aquele que deseja e que almeja ser esse espelho da vida deve iniciar pelo trabalho voluntário. Aquele que você absolutamente não recebe nada em troca. Porque, meus irmãos, enquanto está havendo uma troca, eu não estou quase sempre desenvolvendo o amor em mim. Quando eu começo a fazer esse movimento do trabalho voluntário, que eu começo a me preocupar com o meu semelhante, nesse momento eu começo a exercitar o amor em mim, porque não existe aí troca, existe aí um desejo de começar a refletir o Deus, o Cristo em mim. Então esse movimento é um recurso que o Senhor Jesus já nos ensinou há 2000 anos para desenvolver, em verdade, para eu aprender a refletir o Cristo, refletir o amor divino. Não tem outra forma. A única forma de desenvolver o amor, o estudo, ele me dá recursos, ele tira a lama que está nos meus olhos para eu poder enxergar melhor. Mas a única forma de eu fixar a lição é vivendo. A única forma de eu limpar esse espelho é exercitando. E aí eu vou desenvolvendo. E a família vai crescendo. Esquecendo do ego. Porque o eu é o despertar do self, é eu refletir o Cristo. O ego é o momento. Eu me sirvo, eu quero sentir, eu quero gozar, eu quero fluir, eu quero meu posicionamento, eu quero eu em primeiro lugar. Isso é o ego, é o momento. O ego é o eu inferior. Que é o momento, é o infantil que eu costumo dizer, é o que quer ser servido na hora, ele quer tudo para ontem. O eu é o despertar do self, que em verdade eu vou usar aqui o termo, seria ser o espelho da própria vida. Refletir, por isso a lição 625, qual o tipo mais perfeito, entendeu? O modelo mais perfeito. Por isso nosso Senhor Jesus dizer, ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Não tem como. Então, desde a terra, fruir a aventura do serviço voluntário, daí o termo voluntário, sou eu que desejo, aos semelhantes, todo aquele que descerre, e ele ainda colocou isso aí com a maiúscula, espelho da própria alma, aos reflexos da onde? De esferas divinas. Então, e nós copiamos, nós somos espelhos, mas normalmente nós copiamos os erros. Porque é nosso, é como se nós fôssemos, você foi criado para aprender por assimilação. Você olha e copia, você olha e copia. Então o que nosso papai fez? Manda um modelo perfeito. Diz, olha, esse é o modelo perfeito. Copia ele. Copia ele. Mas pode observar que nós estamos sempre copiando moda. Às vezes tem modas que são ridículas. Todo mundo copia. Isso mostra o quanto a criatura não tem a personalidade ainda formada. A personalidade formada é eu sei o que eu quero refletir. E o povo vai copiando, por mais ridículo que seja. Por mais ridículo que seja. Copia pessoas. Então eu não posso copiar pessoas. Quem é o meu modelo? Que eu sei que esse modelo é um modelo perfeito. É o Cristo. Então eu tenho que me espelhar nele. Eu tenho que refletir ele. Pessoas não, todos nós temos. Não tenho como, nenhum de nós aqui podemos ser modelo de nada. Nenhum de nós. Nós temos que aprender a ser espelho e refletir o nosso Senhor Jesus. Realmente os exemplos dele.
Por isso ele ainda falou: um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Pronto, me copia. O que eu tenho feito, faça assim. Mas ele não impediu que Judas cometesse o suicídio, porque nós achamos que amar é salvar pessoas. Não é assim. É ajudar pessoas quando querem ser ajudadas. Vocês viram Jesus dizendo: alguém que ajuda, alguém, vem cá, deixa que eu te curo. Ei, irmão, tu está cego, vem cá. Era assim que ele fazia? O que ele fazia? Ele aguardava, buscava. Então, porque o primeiro movimento para o outro é a pessoa querer, verdadeiramente. E aí ele ajudava e dizia: vá, não tornes a pecar, para que não te ocorra algo pior. Como diz, tu não está livre não. Tu não está livre não. E quando ele curou o jovem que nasceu cego, depois os seus discípulos perguntaram: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foram seus pais? Como que ele poderia ter pecado se ele já nasceu cego? Então mostra que eles conheciam a lei da reencarnação, com outro nome, obviamente, que a palavra reencarnação foi criada por Kardec. O que Jesus responde? Nem ele, nem seus pais. Assim ele o nasceu para se realizar a vontade de Deus Pai. Isso retrata que aquela alma ali não estava em uma expiação, não estava em uma aprovação, se comprometeu no mundo espiritual, nascer cego, encontrar com Jesus para servir de testemunho que o Cristo era o Messias esperado. Então, isso quer dizer que vários daqueles que foram curados, muitos deles foram criaturas que foram programadas no mundo espiritual para nascer com uma enfermidade, para encontrar Jesus e realizar a cura. Eles não tinham débito. Talvez aqueles que tivessem débito, ele dizia: vai, não torne-se a pecar. Então é isso que nos falta talvez entender, é como é se amar. Então, se ele é o modelo, para eu copiá-lo, eu tenho que conhecer. Eu tenho que conhecer Jesus. Então eu tenho que estudar Jesus. Eu tenho que aprofundar o Novo Testamento. Eu tenho que pegar o livro Boa Nova. Eu tenho que ler Boa Nova e ver como é que ele se relacionava com seus discípulos. Porque ele é um exemplo. Então eu tenho que saber quem é ele. E eu tenho que me aproximar. Eu tenho que me tornar íntima de Jesus. Para eu começar a me apaixonar por ele e ver o quanto é bom refletir. E ver a sabedoria dele. Não mais idolatrá-lo como uma imagem, ao qual eu digo amém, mas que aquela imagem está lá e ele está aqui, e como se ele fosse um ser inalcançável. Então, como é que eu vou refletir se eu não o conheço? E aí nós vamos amadurecendo. Às vezes o que nós chamamos que é um ato de amor, pode ser um ato extremamente prejudicial àquela criatura. Ele advertiu Judas. Ele disse: alguém aqui irá me trair. E eles começaram: quem, Senhor? Será eu? Será eu? E sai se apontando. Ele diz: aquele que divide o prato comigo. Porque quem é que nos traz? São pessoas que convivem com a gente. São as pessoas que nos machucam. Mãe, irmão, pai, vizinho, amigo, próximo. Pessoas próximas que convivem. Então, aquele que come no prato comigo. Ele sabia com quem ele estava, mas ele não impediu. Ele o advertiu várias vezes, mas não quis ouvir. O máximo que ele fez foi chamar o anjo da caridade para atender Judas, que acabava de cometer o suicídio. Então nós temos que conhecer Jesus. O trabalho, a ação, ele transforma o ambiente. O trabalho e serviço transforma o homem. Então os dois são necessários? Trabalho, ação, movimento, o trabalho, serviço, o que você é remunerado, transforma o homem. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso. As tarefas remuneradas conquistam o agradecimento de quem lhes recebe o concurso, mas permanecem adstritas ao mundo, nas linhas da troca, o que? Comum. Fica limitado a isso. É muito bom você ser atendido, a doutora me atendeu, estou muito grata a isso, mas a doutora recebeu o tostão. Então fica ali o quê? Isso para todos os serviços.
limitada ao pagamento. Eu fiz um serviço, foi muito bom, obrigada, está aqui seu dinheiro, tchau, benção. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, aí vem, desdobra a influência, olha, da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. Vou ler de novo. A prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial, desdobra, multiplica a influência da bondade espiritual, bondade celestial, que a todos nos ampara sem pagamento. Então, uma vez que eu começo a fazer esse serviço, esse movimento em mim, ele se desdobra, ele aumenta, cada vez eu quero mais, cada vez eu quero mais. É isso que ele está falando aqui, ó. A base de recompensa desdobra a influência da bondade celestial, que a todos nos ampara sem absolutamente nenhum pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, esse processo de crescimento, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Então, à medida que eu vou evoluindo, me moralizando, me espiritualizando, cada vez mais eu vou tendo a consciência desse servir. Pode ver essas grandes almas. Vem para cá para a terra, para quê? Pode prestar atenção, o que eles fazem? Servir. Chico dormia pouquíssimo. Então, fazer o meu trabalho profissional bem, isso é um dever. Eu estou sendo pago para isso. Não é caridade, não. É a mesma coisa de cuidar de pai e mãe, não é caridade, não, é dever. É dever. Daí o termo honra a teu pai e tua mãe. Não pede nem para amar, mas honra a teu pai e tua mãe. Então, isso é dever, isso não é caridade. Agora, fazer realmente um trabalho, um movimento por alguém que não pode absolutamente me pagar, que não pode devolver absolutamente nada, que não tem nenhum interesse por detrás disso, então esse movimento, é justamente que a tua mão esquerda não veja o que a direita está dando, então nesse movimento aí sim eu estou desenvolvendo em mim o amor. Se eu estou fazendo às vezes o processo de trabalho com o intuito de receber aplausos e de ser reconhecido, aí a mão esquerda está vendo que a direita está dando. Qual é o meu propósito aí? É desenvolver o amor em mim? Não, meu propósito é um propósito de vaidade e de orgulho. Já perdi o principal. E perde mesmo, porque o meu foco era o aplauso. Se eu estou recebendo, já estou satisfeita. Está difícil, gente? Está difícil? Não. É difícil compreender isso? Então, a prestação de concurso espontâneo, sem qualquer base de recompensa, desdobra a influência da bondade celestial que a todos nos ampara sem pagamento. A maneira que se nos alonga a ascensão, entendemos com mais clareza a necessidade de trabalhar por amor de servir. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, matriculamo-nos no acrisolamento da própria alma, entrando em sintonia com a vida abundante. Essa vidinha que nós levamos, pequenininha, tua famíliazinha, teu trabalhinho, sabe? Essa coisinha pequenininha, curtinha, isso nos limita, nos empobrece, nos enfraquece. Quando sai, que essa vidinha aqui, alguma peça sai do lugar, tu te desestrutura totalmente. Porque tu achas que o mundo é meio gato pingado. Se o marido morre, tu desespera, tu desencarna. Perdeu tua paz, perdeu tua felicidade. Se a esposa desencarna, acabou tudo. Se o fofo foi embora, desencarna. Se um filho desencarna, acabou tudo. Porque tu estás limitado. Como é que o Chico tratava as mães desesperadas pela falta do filho? O que ele dizia para a mãe? O que ele orientava? Vá cuidar de outros filhos.
faça a caridade. Tu imagina o que é você estar com um canhão de luz, foco de luz, direcionado a 3, 4 pessoas ali. Sufoca, te limita. Quando você começa a perceber que o poder que tu tem, se tu afastasse um pouco, quanto mais tu te afasta, tu nunca vai deixar de jogar luz sobre eles. Só que esse foco, ele vai o quê? Vai aumentando. E tu vais percebendo que o mundo não era 3 gatos pingados, que tua família é muito maior. E à medida que tu vais se afastando, a luz continua lá, mas você vai pegando outros e você vai tendo uma sensação de verdadeiro amor. De verdadeiro amor. E detalhe, e isso vai te promovendo uma segurança interior, um bem-estar muito grande, uma alegria de viver. Se um faltar, tu sabe que vai faltar, mas tu já viu muitos também. Porque se nós pararmos para pensar, quem são nossos filhos, se não quase sempre inimigos de outrora? E às vezes aquele que não é meu sangue, que eu não pari, às vezes é uma alma muito querida do meu coração. E não é meu inimigo, só não é meu sangue. E a gente sente isso. Então esse é um convite, por isso que essa frase aqui é fantástica, essa parada. Quando começamos a ajudar o próximo, sem aguilhões, nada que me prenda, matriculamos-nos, é uma matrícula ainda, no acrisolamento da própria alma. Nesse momento, entrando em sintonia com a vida, mas agora com a vida abundante. É por isso que a gente vai ver uma Madre Teresa de Calcutá recolhendo as crianças, porque ela ama. Vê uma criança abandonada, um idoso abandonado, na criança ela vê um filho, no idoso ela vê o pai. É meu pai, eu não posso deixar meu pai abandonado desse jeito, vou catar ele. E nessa que a gente faz, em casa eu vejo como é que a gente vai alimentar, mas não vou deixar lá de fora. Ela já tem, abunda, isso está em abundância já. Já está em abundância. As pessoas vão se aproximar do discípulo. Gente, ele me recebeu, parecia assim que ele nunca tinha me visto, mas eu me senti tão importante perto dele. Isso é o quê? Amor. Tratar todos com amor. E a gente vê o Mahatma Gandhi realizando todo esse trabalho de movimento. A gente vê o Francisco de Assis. E tem outras almas que não foram notícia mundial, mas que amam muito. Então é isso que nós entendemos. Então quanto mais eu me limito, mais eu sofro. Quanto mais eu vou me afastando e aumentando esse foco, eu passo a ter a vida em mim. Porque quando eu estou aqui limitada, o que eu estou fazendo? Essa aqui é a minha base, esse grupinho, e a minha vida está sobre eles. Caiu uma coluna, já vai desarrumando. E quando eu faço esse movimento de realmente de aumentar minha família, aí eu começo a construir. Essa base não está mais lá, agora ela está aqui. Eu tenho ela em mim, em abundância. Então, só é solitário quem não é solidário. Todos que somos solidários nunca vivemos em solidão. Forte isso, né? Finalizando. Nos círculos mais elevados do espírito, olha lá, nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é uma imposição. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade, compreende que e que verdade é essa?
da verdade do nosso Senhor Jesus. Por isso que ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa verdade das lições, que essa é a verdade. Quando Pilatos diz, dize-me a verdade, o que Jesus falou para ele? Mas tu está olhando para a verdade, não está vendo? No círculo mais elevado do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus. Olha, compreende que a ação no bem é um ajustamento às leis de Deus e a ela se rende por livre vontade. Nós temos que entender isso. Livre vontade, desejo próprio, vontade própria. Todo movimento de ascensão é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Eu não tenho como impor. Vocês são irmãos filhos, você vai educá-los, lembra que para eles não entende isso, então ele vai ser o teu espelho, então seja bom exemplo. Nós educamos os nossos filhos pelo exemplo. Pode observar, se você falar alto, os filhos vão falar alto. Se você chama palavrão, o menino vai chamar palavrão. Se você tem um hábito de fofoca, os meninos... É o meio. É o meio, a criança vai copiar. Então, nesse período, nessa infância, sejamos bons exemplos para os nossos filhos, que possamos conversar, orientar, dizer, conduzir, mas vai chegar um determinado momento, quando ele adquire a maioridade, a responsabilidade deixa de ser sua. O que tinha de ser feito já foi. E agora a criatura vai ter que sofrer as consequências. Como é que eu posso manter um filho, uma filha de 28, 29, 30 anos dentro de casa, sustentando, tratando como se fosse uma criança de 7, 8 anos de idade? Não dá mais. Nos círculos mais elevados do espírito, o trabalho não é imposto. A criatura consciente da verdade compreende que a ação no bem é ajustamento às leis de Deus e a essas leis, se rende por livre vontade. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos, que seriam os picos, da imortalidade radiosa. Imortalidade por quê? Nós somos espíritos que estamos num processo ainda de transição. Nós somos espíritos que, quando desencarnamos, vamos e permanecemos na erraticidade. Por quê? Porque somos espíritos que ainda não vivemos a imortalidade na sua plenitude. A gente tem que reencarnar. Cada vez que reencarnamos, nós morremos. Reencarnar é morrer. Morrer em espírito. Então eu tenho que estar nesse processo, nasce, renasce, nasce, renasce. Quando eu adquiro já a eternidade, a imortalidade completa, eu já não mais vou morrer. Eu estarei na vida eterna. Cheguei ao nível, ao alcance que eu não tenho mais absolutamente nada que aprender com a matéria. Minhas lições serão outras agora. Só começa a ficar bom quando nos tornamos espíritos puros, que vivemos agora e deu abecedário. Quando chegamos ao espírito puro, aí é que a história fica boa, que aí nós vamos caminhar para o espírito crístico. Imagina um dia nós nos encontrarmos, e aí Lígia, como é que tá? Tá bom, onde é que você tá? Ah, estou com o planeta, você é o que lá? Estou governando ele, e aí como é que tá? Tá difícil. Porque é isso, esse processo de evolução ele é infinito. Então, o que nós estamos ainda é no abecedário. Por isso, nos domínios superiores, quem serve avança para os cimos da imortalidade radiosa, reproduzindo dentro de si mesmo as maravilhas do céu que nos rodeia a espelhar-se por toda parte. Porque uma vez que eu começo a refletir aonde eu estou, eu vou refletir Deus. Eu vou refletir o amor. Faz sentido, gente? Perguntas ou comentários com vocês. Deu para entender? Deu para entender o centro da questão? O tema central da questão? Aí pergunto, como é que eu vou sair daqui? Qual é a lição que eu tenho que aprender? Como isso no meu dia a dia?
Eu já faço um trabalho voluntário? Eu já estou nesse movimento, nesse exercício? Esse ato do voluntário, eu estou fazendo, eu estou dando meu tempo, eu estou realizando, eu estou trabalhando e não estou recebendo nada. Nesse movimento eu começo a amar, nem esperando o céu para recompensa. Porque o que acontece? Tem um trabalho profissional provação, tem um trabalho profissional expiação. Tem alguns trabalhos profissionais que é uma verdadeira expiação. Então, quase sempre essa pessoa vai reclamar muito mais. Ela tá, a vida o conduziu aqui. De repente, a criatura precisa exercitar a humildade. A vida proporcionou a ela nessa encarnação a não ter uma oportunidade de estudo, a não ter uma escolaridade. E o máximo que ela consegue, ela precisa de trabalho, ela foi submetida a ter que lavar banheiro. Onde as pessoas entram, fazem uma imundície, ela tem que ali calar. Então, é um trabalho expiação. É um trabalho expiação. Como tirar prazer disso? Como tirar prazer disso? O que nós temos que entender é que tudo isso é material pedagógico para a nossa evolução. Alguma razão tem, algum propósito maior tem. Mas o que nós sempre temos que lembrar é que nós não somos mais criaturas que estamos na alfabetização. Nós somos criaturas que estamos na alfabetização, mas somos repetentes. Nós já estamos nesse lenga-lenga. Então é por isso que as mensagens, Mita, o Emmanuel usa muito essa palavra. Urge. Pode ver, urge. Ou ele está dizendo, pelo amor de Deus, é para ontem, não há tempo. Já estamos atrasados. Então é aquilo que eu digo, hoje nós não podemos nos dar o luxo de dizer, eu vou deixar para a próxima encarnação. Quando ele colocou aí o trabalho, vamos dizer, o trabalho profissional, trabalho, amor lá embaixo, ele colocou em primeiro lugar o trabalho amor. Então você imagina dentro do lar, o Livro dos Espíritos fala isso. O maior trabalho, quando ele vai falar da igualdade, que ele vai retratar o homem e a mulher, ele diz, olha, são iguais, são, mas para a mulher, ele se direciona à mulher, é o maior trabalho, a maternidade. Então, o que acontece hoje? Quando uma mulher, normalmente quando eu falo isso, o povo cai em cima de mim, principalmente as feministas. Mas vamos falar da doutrina espírita. Quando no nosso lar vai retratar a família, que ele vai falar lá do ângulo, ele diz a posição da mulher e a posição do homem. Então, a função do homem, e não se preocupe, que nós vamos reencarnar como homem, como os homens vão reencarnar no corpo feminino. Cada encarnação eu tenho uma experiência particular. Se eu deixar de viver a experiência que eu devo viver, eu vou voltar trocentas vezes em condições que vai me obrigar a viver o que eu tenho que viver. Talvez eu tenha que nascer lá na beira do rio como lavadeira para aprender a cuidar de menino, mas que eu vou ter que aprender, eu vou ter. Porque o papai não se submete aos nossos caprichos. Então o que acontece? Eu acho assim que é muito além de maturidade psicológica, baixa estima da própria mulher e um sentimento de inferioridade. Ela só se sente grande se estiver no posicionamento social que a sociedade pede. Ela acha que é muito pequeno criar filhos de Deus. Então o primeiro ali realmente é a falta de uma maturidade emocional. Eu acompanhei uma família, ela era dentista formada e o esposo, um homem muito bem posto na sociedade. Tiveram o primeiro filho, ela trabalhando, ele trabalhando. Os dois se reuniram e disseram assim, olha, quem está educando as nossas filhas? A babá? Ele disse assim, eu tenho, o dinheiro que eu ganho, dá para manter a nossa família muito bem. Você não quer cuidar dos nossos filhos? Ela abriu mão. Ela deixou de ser dentista, abriu mão do consultório. São católicos. Ela teve 2 meninas, depois um menino. Criou os filhos. Hoje já são adultos,
pessoas maravilhosas, uma família extremamente estruturada. E eu disse, tu vai voltar a ser dentista? Ela disse, porque, gente, é só um período. Não é pro resto da vida. É 18, 19 anos. Ela disse, não, agora eu quero ser psicóloga. Ele está fazendo faculdade de psicologia. Os meninos já estão, as meninas estão casando, o menino está todo mundo bem. Agora, quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Você acha que essa criatura não tem a porta do céu aberta para ela? Não tenho nem dúvida. Então, o grande problema é que a mulher não quer pagar esse preço. É um ato de vaidade, de orgulho e de presunção. O outro ponto é, eu não quero abrir mão, então é simples, não engravida. Vai viver sua vida. Há criaturas, há mulheres que têm uma necessidade, que às vezes tem um marido que não é legal, um marido que não ajuda, nem sempre é um provedor, ela tem que se virar nos 30, porque às vezes ela pede uma coisa e diz pra quê? Aí mata qualquer criatura. Quem trabalha sou eu e começa a humilhar. E às vezes a mulher é obrigada. Mas eu conheço mulheres que trabalham um tempo curto, ela tenta ajustar, não faz a academia à noite, porque tem que pegar o dever do menino, vamos lá, senta aqui. E consegue, fazendo muito esforço, conciliar os dois. Então, dá, mas ela não pode abrir mão de ser mãe. Hoje nós não temos tempo de sentar para pegar o dever de casa da criança, de olhar a agenda da criança. E olha, gente, sinto muito, nós vamos responder. Nós vamos ter que prestar conta. Cada filho que o Papai do Céu deu e que nós somos responsáveis, hoje o que está acontecendo com essa juventude é a ausência de mãe principalmente. Porque o pai faz falta, mas a mãe faz muito mais. E é a nossa missão. Você não quer pagar o preço? É só não parir. Não faz filho não. Depois você presta conta com Deus. Talvez o desastre seja menor. Mas se eu, devido à minha ausência, criar nos meus filhos traumas, falta disso, falta daquilo, e eu transformar um adulto desestruturado, tenha certeza que nós vamos responder por isso. Então, se eu desejo ser mãe, vamos sentar aqui e fazer um acordo. Tu te arrependeu do que tu fizeste? Nunca. Os meus filhos são pessoas de bem. Mas ela foi mãe, porque às vezes a criatura, ela não trabalha fora, mas passa o dia todo na academia. Passa o dia todo no salão, passa o dia todo conversando fiado e não faz o que deveria fazer. Então o problema não é o serviço doméstico, o problema é a criatura que acha que o serviço doméstico é pequeno. E não é, gente, é grandioso. Presta bem atenção. É necessário ser muito grande para fazer coisas simples. Só os grandes conseguem fazer isso sem se sentir menor. Então o problema não é do trabalho, o problema é da criatura. Precisa amadurecer, precisa de um psicólogo, um psicanalista, precisa amadurecer, esse espírito precisa amadurecer. Precisa de um estudo desse, mas tem que querer, se não querer... Nesse caso aí, por exemplo, porque há uma série de detalhes, especificidades, por exemplo, se a mulher é uma profissional autônoma, ela pode conciliar. Ela pode, por exemplo, dar meio expediente no seu consultório, já combina com a clientela. Naquele expediente em que ela vai... O menino está na escola. O menino está na escola. E ela vai estar meio expediente com as crianças em casa. Pois é, aí é aquela pergunta. Se eu tenho um esposo, porque é cansativo, não é fácil essa jornada dupla. Você trabalhar de manhã e correr, Deus o livre. Sempre vai faltar. Quem vai tomar conta da casa? Então, ou seja, se há esse diálogo, se existe uma maturidade entre o casal, vamos ajustar. Gente, para que tanta coisa? Qual é a criança que vai abrir mão de um afago para ter um aparelhinho desse na mão? Tem lugar mais gostoso do que colo? Principalmente quando a gente está dodói. Eu já fui criança. As mulheres não querem depender da mesada do marido, querem do seu próprio filho. Certo? E aí elas não abrem mão de ter, que seja meio expediente, já que é uma profissional
autônoma, tem seu consultório. E aí eu acredito que dê para conciliar. E aí por aí vai, né? Hoje é muita coisa que eu costumo dizer, gente, eu adorei ter sido criado por pai e mãe dentro de casa. Eu me lembro uma vez que o papai brigou com a mamãe e ele teve que saiu por uma semana de casa. Eu era muito pequena, mas isso ficou gravado na minha cabeça. Na minha cabeça de criança, o ladrão ia entrar em casa. Por quê? Porque o homem não estava em casa. Então, mãe, foi a única vez, graças a Deus. Mas ele foi a figura do homem. Foi o provedor do lar. E minha mãe é a figura de mãe. Aquela que caía com a gente na cama. Vem cá, minha filha, conta o que está acontecendo. Aquela que medicava. Foram 12. Encarnados hoje só somos 8. Então, é importante. Então, vai fazer falta? Faz. Vai ter consequências? Vai. E quem vai responder é realmente quem faltou. Acabou. Foi bom? Foi ótimo? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade, aos amigos espirituais que nos conduziram e que possamos estar novamente no próximo estudo.